Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Hoje, estamos aí com uma presença ilustre aqui, da Cissa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E para a gente dar início aí, conte um pouco sobre você, se apresente para quem nos assiste. Então vamos lá então, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou incluir mais um hoje. Boa madrugada. Porque eu acredito que tem irmãos, né? Tem amigos aí que também escutam, né? Assistem durante as suas madrugadas aí, quando perde o sono, né? Às vezes quando tem esse momento com Deus lá, sempre pega um pouquinho do celular, né? Acho que isso acontece com todos. Sim. Então acredito que também tem muitos irmãos que assistem nesse período. Então quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Né, eu sempre, quando eu assisto, né, os irmãos que já testemunharam, é muito gostoso, né? Você entra assim na vida deles e fica assim ouvindo e vendo aquilo que Deus faz na vida dos nossos irmãos, né? E eu acredito que não somente comigo, mas com todos os irmãos que fazem parte, né, da nossa igreja e assistem os podcasts que estão acontecendo, você também sempre se pergunta, né, quando que vai ser a minha vez? E a gente sempre teme esse momento, né? A gente quer, mas a gente teme. Então eu sempre ficava pensando, quando será a minha vez? E algumas vezes o Rodrigo sempre mencionou, a gente vai agendar, a gente vai agendar. E eu falava, a gente vai agendar. E para mim eu ia enrolando, né, até que quando foi a semana passada, a Adri me mandou uma mensagem para agendar. E a gente sempre fica pensando, né? O que a gente vai falar, o que a gente vai dizer, né? Sim. Então, mas enfim, estamos aí. E a gente está muito ansioso para saber. Então, a Cissa é a nossa pastora, né? Junto com o pastor Tiago. E a gente está bem ansioso. Vamos ver o que ela preparou para testemunhar para a gente, né? Nesse episódio. Amém. Então, como eu disse, né, a gente sempre fica ali, né, pensando o que a gente vai falar. Então, eu pensei em muitas coisas quando eu não tinha sido convidada sobre o que eu ia falar. Até que o convite chegou, né? Então, aí eu perguntei para Deus, né, Senhor, o que eu tenho que falar? Porque a gente tem uma vida aí bem regada de testemunhos, né? Eu acredito que diariamente todos temos testemunhos para contar. Testemunhos que a gente vê, testemunhos muitas vezes que a gente nem presencia, mas acontece na vida da gente. Então, o Senhor colocou, né, algo no meu coração, algo que hoje a gente não fala tanto, né? A gente viveu um momento difícil na nossa vida, lá no passado, um passado bem distante. Então, hoje a gente já não se fala. Então, assim, até irmãos que têm chegado novos na igreja não sabem dessa parte da nossa vida. Mas então deixa eu me apresentar, né, um pouquinho. Né, o Eri já falou, né, eu sou a Cissa, esposa do pastor Tiago. Eu tenho 40 primaveras já, né, já completas, né. Muita gente às vezes tem vergonha de dizer a sua idade, né. Eu particularmente eu não tenho, porque são 40 anos que Deus tem trabalhado, cuidado, sustentado. Então são 40 anos assim de vida com Deus mesmo. Então, eu tenho 40 anos, eu sou natural da cidade de Ponta Grossa, né? Nasci em Ponta Grossa, aqui no estado do Paraná. Cresci na igreja, então desde o berço, né? Eu venho já na igreja, no caso, desde a barriga da minha mãe, né? Os meus pais me ensinaram, né, a vida cristã, então assim, eu louvo a Deus por isso. No meu caso, graças a Deus, assim, eu não tive assim, o desprazer de aproveitar o mundo, né? Então, são 40 anos mesmo servindo a Jesus, né, na casa do Senhor. E isso, para mim, é gratificante, é lindo e é maravilhoso. Então, eu cresci num lar evangélico até os meus 12 anos, 11,5 para 12 anos, eu convivi com os meus pais, né, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão de sangue. E chegou um período na nossa vida que, infelizmente, o nosso lar se desfez, né? Os meus pais vieram a se separar, né? Foi um momento difícil. A gente sofreu bastante com isso, né? A família, lógico, quando a família é rompida, deixam cicatrizes, né? Deixam marcas. Aprendi bastante também com esse momento. E, enfim, chegou um momento que não dava mais, não que a gente não lutou, fizemos diversas campanhas, né, com a minha mãe, com os meus pais, mas infelizmente não deu certo, a família se rompeu. Então, nesse período que a minha família se rompeu, a gente precisou fazer, assim, a minha primeira
A minha primeira mudança, que é onde eu quero chegar no meu testemunho, né? Minha primeira, assim, mudança grande de vida. Então, a gente morava em Ponta Grossa, permanecemos morando lá, mas eu tive que trocar de bairro, eu tive que trocar de escola, de ciclo de amizades, né? Eu tinha meus 11 para 12 anos nessa faixa etária, e também precisei trocar de igreja, né? Eu cresci e me converti na IEQ, né? Na primeira igreja do Evangelho Quadrangular lá em Ponta Grossa. Então, quando houve esse rompimento da nossa família, automaticamente eu precisei também trocar de igreja. Então, a gente foi morar num outro bairro, em Ponta Grossa mesmo. Mas, devido às situações financeiras da época, ficava assim inviável ir congregar na igreja a qual eu tinha crescido e eu amava. Então, a gente precisou se ausentar e ir para um outro bairro. Chegando lá naquele bairro, né, era tudo novo, né? A cidade, assim, o bairro novo, os amigos novos, a escola nova, né, questão de a gente procurar uma nova igreja para congregar, até que a minha mãe, ela ficou sabendo da Igreja Batista, é a mesma da nossa, né, Igreja Batista Independente, primeira igreja, lá no bairro de Oficinas. E a minha mãe foi conhecer e me chamou um dia para ir, eu fui conhecer com ela a igreja e, infelizmente, eu não gostei da igreja. Não gostei da Igreja Batista, não gostei, era um estilo totalmente diferente ao que eu estava habituada com a Igreja Quadrangular. Então, assim, para mim foi um baque muito grande, foi um choque muito grande, né? Eu não me adaptei com a igreja e fui embora e falei, mãe, não gostei desse estilo de culto, não gostei do pastor, não gostei de nada. A única coisa que eu gostei, por incrível que pareça, foi do louvor, né? Já até comentei isso algumas vezes. E eu fiquei praticamente ali quase que um mês sem congregar. Em casa, não afastado do Senhor, lógico, né? Eu tinha meus momentos com Deus, mas longe da igreja. Até que minha mãe começou a me cobrar, você tem que ir. Eu também compreendia que eu precisava da comunhão. E eu ia para a igreja, sentava no banco, parece que eu tinha chupado um limão. Eu não levantava, eu não congregava. E ali foi ficando difícil, assim, esse momento, né? Mas, enfim, foi uma das primeiras mudanças que eu precisei passar, assim, na minha vida de adaptação. Então, fui crescendo, né, me acostumei com a igreja, né, enfim, fui crescendo, amadurecendo, foi vindo a minha juventude, né, já, nesse período já trabalhava, já ajudava minha mãe, até que eu conheci o Tiago. A princípio, eu não sabia, né, que ele era pastor. Realmente, eu não sabia que ele era pastor. Acredito até que se soubesse, eu não iria, quem sabe, me interessar nele. Imagino eu, não sei, acho que não. E a gente foi ali se conhecendo, aí eu fui descobrir que ele era pastor, e, enfim, a gente começou o nosso relacionamento, né? Namoramos, noivamos, nos casamos, né? Esse período tudo levou 1 ano e meio entre namoro, noivado e casamento, e daí veio a minha segunda grande mudança na vida. Eu completei 18 anos num sábado, dia 26 de abril, e no outro sábado, dia 3 de maio, foi o dia do nosso casamento. Então a gente casou. Então, né, se colocando assim no meu lugar, eu estava no meus auge dos meus 18 anos, né, jovem ainda de tudo, casei e tive minha segunda mudança. Então, eu tive que trocar tudo de novo. Eu tive que agora dessa vez trocar de cidade. Eu tive que trocar de amigos, né, ou seja, né, outra igreja, outros irmãos, né, casada, vida de nova, me tornando uma esposa, né, num lugar diferente, tudo diferente, clima diferente, cidade diferente, pessoas diferentes. Então, assim, foi uma mudança muito grande na minha vida que eu tive, né? Eu sempre fui, assim, bem amadurecida, assim, para a idade que eu tinha, no caso. Geralmente, sempre a mulher amadurece antes, né, mesmo, precocemente. Mas, assim, devido às situações que a gente viveu com os meus pais na época desse processo de separação, então ali eu já tive que meio que amadurecer mais rápido, né? Então, quando eu cheguei ali na igreja, no começo foi difícil, né? Não foi fácil. A 1º de maio, que foi onde a gente foi morar, né? E congregar e pastorear, né? Minha primeira experiência ali como a esposa do pastor, na igreja na qual eu participava, né? Congregava quando eu era jovem, né? No caso, eu não era assim envolvida na igreja como vocês me veem hoje, né? Eu sempre fui uma crente bem ativa, mas não participativa, estando nos ministérios, desenvolvendo. Eu era aquela pessoa que vinha no culto, devolvia o meu dízimo, prestava o meu culto ao Senhor, tal, e ia embora. Enfim. E
quando eu fui para 1º de maio, teve toda essa mudança, né? Agora eu sou esposa de um pastor, então eu tenho que produzir, né? Tive que aprender na prática, né? Tudo que... Então, já aproveitando o gancho, vou fazer uma pergunta. Aí esse pastor você gostava? O pastor, esse meu, né? Claro, né? Sim, não, depois eu aprendi a amar o pastor Dercy, né? Ele é falecido hoje, eu aprendi a amar, entender, conhecer ele, né? A gente leva uns choques, assim, de realidade, de troca, né? Que eu também vou comentar sobre isso depois. Mas esse eu tinha um amor diferente, né? Tinha que gostar, né? Tanto que, assim, no começo, no início, quando eu olho, assim, o Thiago, hoje eu já tô acostumada, né? Mas quando eu olhava ele assim, né, eu tendo a experiência dele como meu marido, né, meu esposo, meu namorado, enfim, agora tendo a experiência dele como pastor, né, meu pastor, e olhar assim para ele era muito difícil no começo, assim, separar, né, pastor de marido, né. Então, assim, no começo era difícil, mas assim, eu sempre tinha uma reverência, assim, quando ele estava na frente, né, eu não posso olhar ele como um homem, né, como meu homem, no caso, né, um homem de Deus aqui, né. Mas enfim, né, a gente vai aprendendo. E a gente viveu ali todo aquele tempo em 1º de maio, foi uma experiência maravilhosa, amo os irmãos de lá, a gente tem contato com bastante irmãos ainda, né? A gente fica vendo, né? Hoje as redes sociais são bacanas por causa disso, né? A gente vai vendo o crescimento, a mudança, os que eram pequenininhos vão crescendo e hoje já são pais e uns já são avós e você vê casando, então é muito bacana isso. Então, o Thiago viveu lá em 1º de maio, porque ele foi antes de mim, ele foi 9 meses antes de mim. No período a gente noivou e ele foi embora, né? Foi para lá. Então, ele ficou 5 meses e meio, quase, e eu fiquei... Não chegou a 5 meses e meio, né? E eu fiquei uns 4 anos e meio morando em 1º de maio, casada com ele, né? Até que nós recebemos o convite para vir pastorear Campo Magro, né? Conhecer Campo Magro, e a gente veio para cá. Foi uma troca difícil também, né? Uma terceira troca também, né? Bem complicada, assim, difícil no início, mas até que a gente veio para cá. Então, nós chegamos aqui em Campo Magro, foi no ano de 2007, que nós chegamos a morar aqui, em fevereiro de 2007. E quando nós chegamos aqui em Campo Magro, a gente teve uma mudança, assim, muito grande na nossa vida, né? Nós tínhamos uma outra forma lá na nossa igreja de conviver com os irmãos, enfim, cada igreja, né, cada local que uma igreja é inserida, ela trabalha de uma forma, né? Como eu disse lá no início, na quadrangular ela era uma forma. Quando eu fui para a igreja batista em oficinas com o pastor Dercy, já era uma outra forma, então eu já tive assim aquele choque de realidade. Quando eu fui para 1º de maio, já era um estilo mais nosso, mas também acaba sendo, né, pessoas diferentes, acaba sendo também diferente. Então, quando a gente veio para cá, não foi diferente. Só que aonde é que eu quero chegar, no caso, na questão do meu testemunho, como eu disse, na questão de uma parte que a gente já não fala mais tanto na nossa vida. Então, logo que a gente veio embora para Campo Magro, nós estávamos aqui há 1 mês e meio e nós sofremos um acidente, né? Então, assim, foi um momento assim bem difícil nas nossas vidas. Então, assim, aquela terceira mudança assim de vida, né? De choque assim de realidade, né? A gente estava aqui há 1 mês e meio. Nós ainda estávamos em fase de adaptação com a igreja. Eu acho que foi difícil tanto para a gente se adaptar, como para os irmãos se adaptarem com a gente. Por quê? Porque na época, o pastor que cuidava da igreja, né, que fez a igreja crescer, que levantou, que construiu, o pastor Oswaldo Camanilci, eles já eram assim um casal maduro, vamos assim dizer, né? Maduro na questão assim da idade, eles já eram mais experientes, mais velhos, assim, no caso, já, né, uma experiência de vida, né, já tinham filhos adultos, né, filho até o pastor Hermer, no caso, já era casado. Então, assim, eu acredito que quando a igreja recebeu a gente aqui, eu acho que a igreja levou um choque, assim, muito grande, porque, nossa, tá vindo, assim, 2 crianças para cuidar da igreja, né, olhando, assim, pra gente. E quando eu vim para cá, eu estava com 22 anos de idade. Então, né, eu era ainda novinha, né? Então, muita gente, né, olhava assim para mim, olhava para o Thiago e pensava assim, meu Deus, que loucura, né? O que vai acontecer agora com essas crianças cuidando da igreja? Então, a gente passou assim por
por essa dificuldade. Eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade, os irmãos nos aceitarem, por sermos novos no ministério, assim. E então, com 1 mês e meio aqui, a gente ainda em fase de adaptação, né, se acostumando com a cidade, se acostumando com a igreja, tentando demonstrar assim, para a igreja quem a gente era, por mais que nós éramos novos, mas nós tínhamos bagagem. Nós tínhamos bagagem, nós também tínhamos e temos, né, vida com Deus. Né, tudo que a gente vai fazer antes, a gente apresenta ao Senhor, apresenta, né, a presença de Deus antes de fazer qualquer coisa, antes de chegar na igreja. Então, a gente sabia também aonde a gente estava indo e o que a gente queria fazer. E então, nesse período de adaptação, nós tivemos alguns assim, não digo desentendimentos, não seria essa a palavra, mas muitos irmãos assim bateram de frente com a gente na questão da maneira como a gente conduzia a igreja. Isso que a gente não chegou aqui revolucionando nada, a gente foi mantendo assim o que tinha. Nós não chegamos assim impondo nada, até porque vocês nos conhecem, não é o nosso perfil. Mas a gente teve essa dificuldade. E quando foi no dia 25 de março de 2007, foi num domingo pela manhã, a gente... foi uma semana assim bem turbulenta antes do dia 25, né? Foi uma semana assim, foi uma semana abençoada, mas foi uma semana bem turbulenta, essa semana do nosso acidente. E eu lembro que no sábado anterior nós tivemos um culto especial ainda, que foi dirigido pelo Departamento da União Feminina na igreja na época, né? As irmãs que estavam dirigindo, inclusive as irmãs que eram líderes na época, era a sua sogra, né, a irmã Marilda, e a irmã Lourdes, a mãe da Gabi. Elas eram as líderes nessa época. E uma semana anterior à semana, no caso de véspera do acidente, né, no sábado, a irmã Lourdes, ela chegou para mim e falou assim: Cissa, a gente vai ter o culto das irmãs e eu queria que você dirigisse. Então, tipo assim, foi a minha primeira estreia dirigindo um culto aqui em Campo Magro. E ela falou assim: eu queria que você dirigisse esse culto. Eu falei assim: não, mas tudo bem. Depois eu falei assim: mas eu posso fazer esse culto assim de uma maneira diferente? E daí ela estralou o olho assim e falou assim: diferente, mas de que estilo? Eu falei assim: diferente como a gente fazia lá em 1º de maio, como era o nosso estilo, né? Porque aqui era um outro estilo. E ela falou: não, tudo bem, amém, né? Que seja feita a vontade do Senhor. E eu lembro que ela marcou um ensaio, ela e a irmã Marilda marcaram um ensaio na quarta-feira. E a gente se reuniu com algumas irmãs que vieram participar. E eu peguei aquelas irmãs e deleguei para elas uma atividade no culto para cada uma fazer naquele sábado. E foi um culto, assim, muito gostoso, sabe? Foi um culto bem animado, foi um culto, assim, diferente, divertido. E o que na verdade, assim, era uma das coisas que a gente tinha uma certa dificuldade com os irmãos, assim, na batida de frente. Nós temos uma questão, assim, como responsáveis. A gente compreende que para você ser um obreiro, um diácono, uma diaconisa, você exercer um cargo assim de função de estar na frente, você precisa ter requisitos. No caso, né, você, né, deve ser coerente, um bom pagador, você não deve ter, né, ser tamaziado, fazer uso, né, de narcóticos, enfim, você tem que ter um testemunho para você assumir uma liderança na igreja. Mas a gente sempre entendeu, como Tiago, que para que uma pessoa venha na igreja e ela se sinta, né, aceita, amada, e principalmente para que ela tenha mudança de vida, ela precisa estar inserida junto com a igreja para ela ver a diferença das coisas. Então, nós tínhamos muito disso, envolver todo mundo. Envolver os homens, envolver as mulheres, envolver as crianças, envolver os adolescentes, a juventude. Então, isso foi que fez a igreja crescer também. Esse envolver todo mundo. E os irmãos de mais idade, os irmãos mais experientes, eles tinham uma certa visão de que não era todo mundo que poderia participar de tudo, entende? Ele não era todo mundo que poderia estar ali. As pessoas tinham que ter um certo requisito para fazer parte do grupo. Então, esse era um choque, o qual as pessoas não aceitavam, às vezes, a forma como a gente fazia. Então, aquele culto foi muito legal, a gente comentou bastante durante a semana, foi falado, nossa, que legal, a gente tem que fazer assim, enfim. No domingo de véspera do acidente,
Algo que me chamou muita atenção também foi quando o Tiago trouxe uma mensagem, e na mensagem dele ele citou aquele versículo que fala assim, que é melhor você ir para o inferno. Ele usou essa expressão, né? Como o versículo fala, é melhor você ir para o inferno te faltando um olho do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. E eu lembro que eu ouvindo aquela palavra, aquele versículo que ele citou, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Não que eu estava em pecado, né? Lógico, a gente peca, né, diariamente, mas assim, não que eu estava vivendo em pecado. Mas aquele versículo mexeu muito comigo, e durante a semana, assim, eu lembrava muito aquele versículo, sabe? E quando foi no domingo de manhã, nós fomos convidados para almoçar na casa da Mãe Antônia. A Mãe Antônia, para quem tem mais tempo de igreja, não sei se vocês conhecem, quem sabe o Eren, mas vem ser a avó da Yaslis e da Stephanie, as filhas da Matilde. Isso. Então a Mãe Antônia tinha convidado a gente para almoçar na casa dela naquele domingo, pela manhã, né, após a escola bíblica. E junto a gente, ela convidou mais alguns irmãos assim da igreja, os parentes, enfim. E naquele domingo, a gente veio, fez a escola dominical certinho, e após a escola dominical, a gente tinha um ensaio com as meninas e os meninos que eu cuidava dos adolescentes naquela época. Então a gente teve o nosso ensaio. Só que assim, na verdade, bem verdadeira falando, eu e o pastor, o Tiago no caso, nós não queríamos ir participar daquele almoço aquele dia. Por alguns motivos. Primeiro porque nós não estávamos com o nosso carro em condição de sair. Nosso carro não estava bom, nós tínhamos um prêmio naquela época. Então o carro não estava bom. Ele já estava durante alguns dias apresentando alguns defeitos. Então o carro não estava bem. Nós não queríamos ir também porque seria longe, né? Seria lá para a frentona do Pedra Chata, né? Para quem mora aqui, então na área assim rural, então era longe. E como sendo domingo, assim, a gente já não gosta muito de ser muito longe nos domingos, justamente por causa dos cultos, né? Culto da manhã, culto da noite. Então acaba que fica muito tarde, assim, pra gente voltar para o culto, então a gente não queria ir. Mas terminou o ensaio, né? O pessoal foi embora e algumas pessoas que iam no almoço foram indo, e por final das contas acabou ficando a Matilde, a Neuza e o Natan. Então nós acabamos tendo que ir no almoço porque eles estavam com a gente e todo mundo já tinha ido embora, só sobrava a gente para levar. Só que assim, nós estávamos muito incomodados com aquela ida para lá. Não sei porquê, mas eu acho que Deus sabia. E terminou, e o carro não pegava, e foi uma luta para o carro pegar, e uma luta para o carro pegar, e a gente já sentia assim que alguma coisa não estava legal. Até que, de repente, pela misericórdia de Deus, o carro pegou. E o carro pegou, e nós demos tranco no carro, assim, foi terrível aquele dia, assim, foi bem ruim. Até que o carro pegou bem ali na frente, aqui na esquina do Santana ali, do mercado ali. E já estava daí, o carro pegou, daí já entrou dentro do carro ali, sentou a Matilde, sentou a Neuza, sentou o Natan lá atrás, o Tiago dentro do carro, nervoso, já preocupado. Isso já era 1:50 da tarde, para vocês terem uma ideia. E eu estava com o Iago, segurando o Iago. Na época, ele tinha nem 2 aninhos. Ele tinha 1 aninho ali e 10 meses. Bem novinho, bem pequenininho ainda. E foi assim, eu particularmente, né, pra gente que é cristão, pra gente que tem uma vida com Deus, a gente tem muitas experiências, assim, de Deus falar com a gente, né? Acredito que você que está me ouvindo já teve também, vocês que estão aqui. E Deus, ele usa, assim, várias formas para poder falar com a gente, para conversar com a gente, para alertar a gente, né? Ele fala de várias maneiras. E em toda a minha vida, assim, eu tive 2 experiências, assim, audíveis do Senhor Jesus falar comigo. Igual eu tô falando com você. Não vendo, mas, assim, falando comigo. 2 experiências que eu já tive. Né, a primeira foi quando eu fui casar com o Tiago, então, sem entrar em detalhes, né, mas Deus me falou que o Tiago ia ser o meu esposo, literalmente. Deus falou, esse vai ser o teu esposo. E a minha segunda experiência, que, assim, ela foi muito marcante, foi no dia do acidente. Porque eu vou me emocionar. Fica à vontade. A gente também, daqui a pouco. Tá todos os 3 chorando. Eu sabia que quando chegasse daqui pra frente, eu já ia me emocionar. Vou tentar não me emocionar tanto, mas é difícil não falar e não chorar.
Então, assim, aquele momento bem turbulento ali, o Thiago estava bem nervoso, porque ele, né, não queria ir, e o carro não pegava, e você já... Sabe assim, quando você já entende, assim, que não é para ir. E eles tudo dentro do carro, e o Thiago, áspero comigo, ele falou assim, entre de uma vez, vamos, porque se morrer esse carro de novo não dá para ir. E eu lembro que eu entrei com o Iago, né, dentro do carro e sentei, e na hora, assim, Deus falou no meu coração, assim, no meu coração não, no meu ouvido, audivelmente, ele falou assim, entrega o Iago para Matilde. E quando eu ouvi aquilo, sabe, audivelmente, assim, entrega o Iago para Matilde. Eu dei um pulo, assim, no carro, sabe, e eu fiquei pensando assim, eu já tinha ouvido aquela voz, eu sabia que era Deus falando. E na hora, assim, eu saí do carro, o Thiago brigou comigo de novo, porque eu saí do carro, eu abri a porta. E o prêmio, ele é aquele carro, assim, que ele não levanta só a parte de trás, né, do assento, assim, ele levanta tudo, o encosto e o assento. Então eu levantei, olhei para Matilde e falei assim, Matilde, você leva o Iago para mim, aí atrás? Aí a Matilde falou assim, claro, me dá o Polaquinho aqui, porque ela sempre gostou muito do Iago, e chamava o Iago de Polaquinho. E daí eu entreguei o Iago para ela, entrei dentro do carro, o carro quase falhou de novo, entrei, sentei, fechei a porta, o Thiago, falei que não era para descer, porque esse carro vai morrer de novo, não sei o que e tal. E eu fiquei com aquilo, remoendo. Ele estava falando, mas eu não estava prestando atenção no que ele estava falando. Eu estava perguntando para Deus, Senhor, me questionando em pensamento, falei, Senhor, eu já ouvi essa voz, eu sei do que se trata. Eu falei assim, alguma coisa vai acontecer. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Porque eu já conhecia aquela voz. E a gente foi, entrou, e o carro meio, né, dava meio que uma morrida e voltava. E a gente descendo pra frente ali do Pedra Chata, pra quem conhece aqui. Naquele domingo tava tendo uma competição de rally lá pra baixo, lá pra baixão lá. Então, assim, eles tinham passado, a prefeitura tinha passado a máquina na semana, na rua. Então a rua estava assim, cheia de pó, cheia de pedra solta, sabe? Tava assim, horrível a rua estava horrível mesmo. E o Thiago não queria em nenhum momento deixar aquele carro morrer, né? Porque quanto mais a gente se afastava, mais difícil ficava caso morresse o carro. Eu sei que enquanto nós estávamos indo, tinha bastante movimento a rua, e tinha, assim, bastante gente que passava e podava, e vocês, homens, no caso, que dirigem, eu acho que vocês se incomodam um pouco com isso, com os carros podando, né? Enfim, é uma questão de vocês, eu acho que, né, os homens não gostam muito disso, e aqueles carros passavam, levantavam mais pó, aquele calor, a gente com fome, o Iago chorando atrás também, aquele ambiente ruim, difícil que estava. Eu sei que, de repente, tinha uma Brasília amarela, se eu não me engano, era uma Brasília amarela na nossa frente, que a gente encostou perto dela. E quem estava conduzindo aquela Brasília, eu acho que estava, além de bêbado, estava possesso também, sabe? Uma pessoa, assim, acho que usada pelo inimigo aquele dia. E aquela pessoa, de repente, ela acelerava descontroladamente, daqui a pouco ela freava descontroladamente. Então, assim, estava um ambiente muito perigoso. E eu percebi que o Thiago estava irritado com aquela situação, sabe? Com aquele rapaz, com aquela pessoa que estava dirigindo, eu não sei. E como eu já conhecia o Thiago, eu ficava pensando assim, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai podar. Eu pensava comigo, ele vai podar. E dito e feito. Na primeira oportunidade que o Thiago teve, o Thiago acelerou, puxou o carro e foi. Só que assim, antes do Thiago fazer essa poda, eu lembro que eu falei assim para ele, bem, não vá podar. Eu falei assim, não vá podar. Mas mesmo assim, ele acelerou e ele foi. Só que quando ele podou, ele perdeu o controle do carro. Ele simplesmente perdeu o controle do carro, porque como eles tinham passado a máquina na rua, o carro, ele saiu, né, para dar aquela podada, o carro saiu do... Obrigada. O carro saiu, né, veio na lateralzinha, assim, sabe, da rua, assim. Então, ali tinha pedra, ali tinha pó, tinha mato, tinha de tudo ali. Então, ele foi indo com o carro naquela parte que a rua estava difícil, ali nas lateral da rua. E do lado de baixo, nós tínhamos uma ribanceira bem grande.
e do lado de cá nós tínhamos só rochas, assim, paredes de terra altas, assim. E eu acho que o Thiago, naquele momento, assim, de nervoso dele, né? Eu acredito que, ao invés de ele frear o carro, ele acelerava mais o carro. E como nós estávamos numa descida, o carro só foi pegando cada vez mais velocidade. E a única coisa que eu sabia fazer naquele momento, o Thiago nervoso, né, quieto ali, as meninas lá atrás, né, a Matilde, a Neuza e o Natan gritando, eles gritavam o tempo todo, e isso apavorou o Iago. O Iago começava a chorar muito lá atrás também, e a única coisa que eu sabia fazer era clamar o sangue de Jesus. E eu clamava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, várias e várias vezes. Até que o Thiago pegou uma hora e falou assim: eu preciso bater o carro para o carro parar. Se eu não bater o carro, nós corremos, né, o risco assim de virar e ir capotando, e só Deus sabe o que iria acontecer. E nós falamos: então tá bom. E eu, no sangue de Jesus tem poder o tempo todo. E daí ele pegou e falou assim: eu vou virar o carro e eu vou bater o carro. Então vocês se preparem, se segurem aí, porque eu vou bater o carro. Para o carro parar, a única coisa que eu posso fazer é bater o carro. E eu me lembro que naquele momento, como eu disse para vocês, que o assento do prêmio ele levantava inteiro, a única reação assim que eu tive para fazer naquele momento, eu lembro que eu coloquei as minhas mãos embaixo assim do assento e eu virei a minha cabeça nessa posição. Foi assim, e assim eu me travei, sabe? Trouxe a minha cabeça assim, eu me travei. E eu só lembro que o Thiago, bateu o carro, né? Virou o carro, sim, foi Deus que ajudou ele a virar o carro, e ele bateu no barranco. E quando ele bateu assim, eu fui com tudo pro vidro, e daí eu voltei, e daí as meninas gritando atrás do carro, e eu preocupada, porque você até então eu não sabia o que estava acontecendo, e o carro, ele, tipo, a porta fez assim para dentro, a parte do meu lado, porque o Thiago bateu o meu lado, assim, ele bateu de canto, assim, então entrou um pouco para dentro a porta. E na hora do meu desespero, eu só batia assim o meu braço, batia para tentar abrir a porta, porque eu queria liberar o pessoal atrás e ver como é que tava, né? Até que, graças a Deus, depois de tanta pancada, eu consegui abrir a porta. E quando eu saí assim, eu só queria ver eles tudo. Eu vi que o Thiago já tinha saído, vi que o Thiago já tava, né, tava bem, porque levantou e saiu do carro. E daí eu virei para trás e consegui abrir o assento, erguei e vi que a Matilde estava bem, vi que o Natan estava bem, a Neuza estava bem, vi que o Iago estava bem. E naquele momento assim me deu uma fraqueza, assim, sabe? Eu senti uma certa fraqueza. E as meninas começaram a gritar, porque eu acho que eu estava muito ensanguentada naquele momento, né? E eu comecei só a passar mal, e as meninas falavam: Cícera, você tem que sentar, você tem que sentar. E eu lembro que eu virei assim no carro, fui na frente, bem na frente do carro, e fui me sentindo fraca. E eu lembro que eu sentei no chão e deitei, coloquei as minhas mãos na rua, assim. E como eu estava com uma certa dor, uma tontura, uma ânsia, uma mistura assim de sentimento que eu estava, eu virei minha cabeça assim para baixo, e daí que eu tive ciência do quanto eu sangrava. E eu sangrava muito, assim. Daí a Neuza falou: você tem que deitar, você tem que deitar. Aí elas vieram, me deitaram e falavam: nós temos que estancar, nós temos que estancar. E elas queriam, né, colocar a mão assim para estancar o sangue. E foi assim, foi horrível. Foi um clima assim horrível. E eu sempre preocupada com o Iago, porque minha preocupação era sempre o Iago. Até que eu deitei. E depois que eu deitei, assim, elas tentaram estancar, eu já não via mais nada. Eu só escutava. Não conseguia ouvir mais nada. E minha preocupação era sempre o Iago, e elas gritavam muito, e os carros, né, imagina que escutava carro parando, aquele sol que tava muito quente aquele dia, então aquele pó ia sentando em cima de mim. Era tipo umas 2h10 da tarde já nesse horário. E assim, foi um momento ali muito ruim, sabe? Um momento difícil, um momento de dor, um momento de angústia. Eu muito preocupada com o Iago, porque minha preocupação sempre era ali o Iago. E daí daqui a pouco eu escutava o Thiago, daqui a pouco eu não escutava mais nada do Thiago, eu me preocupava se tinha acontecido alguma coisa com ele. E o que eu acho assim de interessante nesse momento que eu estava ali, por mais que era um momento de dor, um momento assim de tristeza, de tantos sentimentos assim,
eu tive mais uma experiência com Deus naquele momento. E o que eu vou contar para vocês, poucas pessoas sabem. Na verdade, eu acho que a minha mãe que sabe. Foi uma experiência, assim, que eu acho que uma ou duas pessoas que eu contei em toda a minha vida, mas hoje, quando a Adri me convidou, eu falei assim, eu sempre pensava assim, um dia eu vou ter a oportunidade de contar essa experiência que eu tive. E acho que o dia chegou. Então eu tava ali deitada no chão, eu escutava eles conversando, eles falando, eles muito nervosos. E de repente eu comecei assim, eu não enxergava nada assim, eu não via, porque eu tava totalmente ensanguentada e foi acumulando aquele sangue no meu rosto e foi coagulando aquele pó. Mas eu assim, deitada, eu não sei em que momento que foi o Zico, sabe o Zico? O Zico da Rosa, o Zico casou no sábado agora, o Zico chegou lá, porque o pessoal foi avisando o socorro, demorou muito tempo pra chegar. Acho que foi umas 4h20 da tarde que chegou o socorro. E eu deitada naquele chão, e eles não queriam que eu dormisse, sabe? Mas eu sei que em algum momento o Ezequiel chegou. E eu lembro que o Ezequiel chegou perto de mim e ele ficava conversando comigo, me perguntando a minha idade, me perguntando meu nome e fazendo perguntas, porque eles não queriam que eu dormisse. E eu lembro que o Ezequiel começou a cantar louvores, assim, pra estimular ali, acho que eu não dormi mesmo. E eu lembro que eu deitada, assim, naquele chão, sem enxergar absolutamente nada, de repente, assim, eu olhei pro céu, eu não sei se foi uma visão, eu não sei se eu presenciei aquilo, eu não sei dizer. Eu sei que eu fechei, assim, os meus olhos e o céu tava nublado. Tava bem nublado e eles cantando louvor. E de repente, assim, é como se uma presença, sabe? Uma presença, assim, do céu tava ali, junto comigo. E eu lembro que, na minha visão, assim, o céu, ele tava nublado. E daí, daqui a pouco, assim, o céu, é tipo aquelas nuvens, elas iam se afastando, assim, e abrindo aquele sol, assim, aquele céu azul, bem azul, bem azul, bem azul. E por trás, assim, desse clarão, não sei se vocês vão conseguir interpretar como eu tô falando, mas aquelas nuvens, elas iam se afastando, aquele céu brilhando, assim, azul, azul, e por trás, assim, do céu, era como se tivesse um clarão, assim, muito grande, um clarão, assim, como se fosse uma claridade, assim, do sol, assim, sabe? E eu sentia literalmente que era Jesus vindo, sabe? Jesus, assim, descendo, era como se fosse, assim, uma presença do Senhor naquele momento. E eu lembro que eu falava, eu não sei se eu falava a ponto que eles ouviam, ou se eu estava naquele sonho, ou naquela visão, eu não sei explicar, mas eu falava assim, Jesus está aqui! Jesus está aqui, Jesus está aqui, vocês estão vendo? Jesus está aqui, Jesus está aqui. E eu falava, e ao mesmo tempo eu ouvia o Ezequiel cantando, e ao mesmo tempo eu ouvia, não deixa ela dormir, não deixa ela dormir. Mas sabe assim, aquela presença, eu sentia assim uma presença, assim, uma experiência assim, de que Deus estava ali, sabe? Que Deus estava cuidando, de que Deus estava atendendo, eu não sei explicar. Mas era algo assim, era surreal aquele momento com Deus, que eu pude provar de Deus. E eu sei que eles ali gritavam e tentavam fazer, acho que eu acordar, eu não sei se eu tinha dormido ou desmaiado, eu não sei, eu sei que eu vivi esse momento. E esse momento, assim, foi, pra mim, aquilo foi um momento muito, assim, especial pra mim com Deus, sabe? Algo assim que Deus me proporcionou. Eu não digo assim que eu estava morrendo, que Deus ia me buscar. Não, não é isso. Eu não entendo como se fosse isso. Eu entendo como se fosse assim, uma experiência que Deus me deu de sentir a glória do Senhor de uma forma diferenciada. E eu sei que de repente, assim, aquelas nuvens de novo, elas foram se fechando, aquele clarão ele foi assim se afastando. Mas assim, foi uma experiência assim muito gostosa que eu tive com Deus. E depois, né, desse momento ali, eu recebi o socorro, eu fui para o hospital. Lá que a gente foi ter a gravidade, né, do acidente, que eu fui muito maltratada quando eu cheguei no hospital. A gente assim, hoje em dia, né, quando eu fiz um tempo do curso de enfermagem, e eu lembro que as professoras, quando elas davam aula, elas sempre falavam assim, tem que ter empatia, né, com
com o paciente, né? Você não sabe a situação que aquele paciente está, a situação que ele está vivendo, está enfrentando, né? Eu não cheguei, né, alcoolizada, o acidente não foi por uma irresponsabilidade da gente, assim. Sim, foi, mas não que algo, entende? E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui muito maltratada pela equipe, né? Eles me maltrataram. Eu tinha aquela crosta de sangue, assim, que tampou parte do meu nariz, pegou minha sobrancelha, pegou os meus olhos. Então eles vinham cortando assim, e eles vinham arrancando, sabe, aquele sangue coagulado, me machucando mesmo. E às vezes ali eu ficava pensando, né, Senhor, por que passar, né? Não por que passar, mas eu falei assim, que dificuldade, você já está numa situação difícil. Aí eles ligaram para a médica residente quando eles perceberam que o meu problema era da vista, né, que eu tinha feito a perfuração do olho. Daí eles ligaram para a médica veio, ela morava próximo do hospital evangélico na época. E eu sim fui super mal atendida por ela foi muito grossa comigo, a ponto deles dizerem assim, nossa, essa aqui não vai ter cicatriz no rosto pro resto da vida, para que quando ela entrar dentro do carro, ela lembre que ela tem que pôr um cinto. Mas assim, eu não estava em condições assim de entende? Já estava difícil para mim aquele momento, e ainda você ouvir coisas que, enfim. Então assim, foi um processo na minha vida assim difícil, né, na questão do acidente, o dia do acidente em si foi difícil. Eu fiquei hospitalizada por 7 dias. Nesse período de 7 dias, bastante irmãs assim foram me acompanhar e ficar comigo. Inclusive, a sua sogra também me cuidou no hospital, a Mama Marilda. A Mãe Lourdes ficou comigo, a Beni ficou comigo, a Fran ficou comigo, a Jennifer ficou comigo, a Mãe Maria, não sei se eu já citei. E ali a gente pôde, Deus assim preparou um momento para que eu conversasse com elas. Então assim, esse momento dessa semana no hospital que eu passei com as irmãs, elas puderam conhecer a Cissa, não a Cissa, esposa do pastor Tiago, né, ou a mulher do pastor. Elas puderam ver o meu outro lado de vida. E a gente teve muitas conversas, né, a gente trocou bastante experiência com elas. E assim, como eu disse para vocês, foi no auge dos meus 22 anos. Então, no auge dos meus 22 anos, eu sofri aquele acidente, né? Eu perdi a minha vista, né? Foi um ano ainda que a gente tentou lutar para recuperar o meu olho. Nesse período, eu ainda tentei, eu recuperei os líquidos do olho, mas depois eu tive descolamento da retina, então eu precisei passar pelo processo da esvisceração, retirar o olho. Então, assim, foi um ano muito difícil, mas, assim, em relação à igreja, depois que a gente sofreu o acidente, eu não sei se a igreja se... Como é que é aquela... Isso, se compadeceu, se solidarizou... Eu não consigo falar... Solidarizou, né? Não consigo falar essa palavra. Mas eles começaram a aceitar a gente de uma forma diferente, sabe? E... Depois, né, eu vou citar o meu versículo, né, que é como é o desenrolado do podcast, né, que cada um tem um versículo, né, não é o momento agora, acho que é mais depois, né, mas foi um momento que a igreja começou a olhar a gente com os olhos diferentes. Eu acho que, não sei se por dó, né, e eu acho que muitos pensavam assim, agora lascou, né, eles já são jovens, e agora mais esse problema na vida deles aí, né, então agora nós estamos lascados aqui na igreja, né. E assim, Deus, ele foi tão maravilhoso na minha vida, mas tão maravilhoso, que foi um momento difícil, mas foi um momento assim que Deus me deu tanta força, mas tanta força, sabe, para encarar aquela situação. Já foi tudo tão difícil, né, que nem eu falei, desde a história ali do hospital, da maneira como as pessoas, né, como a equipe me tratou, mas assim, eu tinha uma força dentro de mim, sabe, assim, que era Deus, literalmente Deus. Então, assim, o que acontecia? Os irmãos vinham para me visitar, vinham para me dar um consolo, para me dar uma palavra, e eles saíam ministrados, entende? Eles que saíam assim, nossa, né, ela tá bem. Muitas pessoas achavam assim, nossa, agora ela vai entrar em depressão, agora ela vai estar, né, e graças a Deus não. Então foi assim um momento difícil, de dor, mas foi um momento assim que Deus me deu uma força muito grande. E daquele momento em diante, a igreja começou a, acho que, amar a gente, sabe? Aprender a amar a gente, aprender a aceitar a gente.
Assim, enfim, eu não consigo assim explicar com palavras tudo o que aconteceu, mas foi um momento que teve um trabalhar de Deus, né? Na minha vida, na vida da minha família, assim, querendo ou não, aproxima mais a gente, aproximou mais a igreja. E foi um momento assim que Deus cuidou da gente, sabe? Em cada detalhe. Foram momentos difíceis, mas Deus sustentou a gente, né? Eu passei por 3 meses ali de tratamento, todo dia no hospital evangélico, todos os dias indo no hospital evangélico, fazer tratamento, tentando aquela recuperação. E quando eu estava no ambulatório, tinha um ambulatório, assim, não era no hospital, né? Era do lado do hospital. E às vezes eu tava ali sentada, que nem eu ia cedinho, e às vezes a gente vinha embora só no final do dia com o Thiago. E nem sempre o Thiago ficava comigo, assim, que era aquelas partes, assim, que era só o paciente. E eu tava assim, eu tava machucada, né? Eu tava machucada do olho, eu tava machucada, querendo ou não, no espírito. Assim, no espírito eu digo por dentro, né? Então, assim, eu tinha uma força muito grande, eu tinha, assim, Deus me fortaleceu naqueles momentos. Mas quantas vezes, sentada naquele ambulatório, Deus trazia pessoas pra conversar comigo, sabe? Assim, pra sentar do meu lado. Olha, se existe um momento na minha vida em que eu preguei de Jesus, assim, que eu falei do amor de Cristo, que eu podia contar o meu testemunho, era quando eu tava sentada naquele ambulatório. Aquela doutora que me atendeu, a doutora Franciele Cristina, ela que falou assim pra mim: essa aqui vai ter cicatriz o resto da vida dela, pra que cada vez que ela entre num carro, ela vai lembrar de pôr um cinto de segurança. Essa menina, essa doutora, ela foi a mesma pessoa que um dia, atendendo no laboratório dela, ela pegou e falou assim pra mim: Cissa, como eu admiro tua fé, como eu admiro Jesus que você serve, né? Você num momento assim, tão frágil. Ela me pediu perdão, sabe? Ela falou assim: eu lembro como eu tratei você o dia que você chegou. E depois, assim, vendo a tua evolução, não a minha evolução, assim, na questão de recuperar a vista, entende? Mas, assim, vendo a evolução, assim, de graças a Deus, assim, estar evoluindo, não para melhora do olho, mas se curando daquele processo, porque todo esse processo eu passei, assim, por várias cirurgias e microcirurgias, sabe? Eu fiz diversas cirurgias para tentar recuperar o olho, assim. Então, eu passei muito tempo aquele ano no hospital. Então, assim, sempre Deus me trazia alguém para falar de Jesus, sabe? De explicar, de falar, de testemunhar o que eu estava vivendo. E assim, sempre, lógico que eu falo, eu me emociono, não por ver o que Deus fez, né, na minha vida, por mesmo no momento da fragilidade, assim, o quanto que Deus estava usando, assim, para me orar para as pessoas, para me testemunhar, para me falar, né, do amor de Jesus mesmo enfrentando, né, tão jovem, assim, aquela situação. Muitos diziam assim: nossa, mas você não tem vontade às vezes de morrer, você, né, com as cicatrizes, assim, nossa, você é tão jovem, e você... Enfim, a gente que é mulher, a gente acaba sendo, assim, vaidosa, né, não que os homens não sejam, mas a gente acaba sendo, assim, mais vaidosa. Então, assim, agora ainda eu tô uma versão melhoradinha, mas no começo, assim, ficou tudo muito feio, né? Era tudo muito aparente, era muito exposto, então, assim, era muito visível, deformou, assim, bastante no início, né? Muitas pessoas falavam: você não vai fazer uma plástica, você não vai isso, você não vai aquilo. E eu falava: não, eu não vou. Né? Aconteceu e eu tenho que levar isso pra vida, enfim, né? Mas, assim, foi assim, coisas que aconteceram nesse período da nossa vida, assim, como eu disse, a igreja, pela dificuldade, eu acho que elas foram mais maleáveis com a gente para poder aceitar a gente, né? Então, a males, né, que vem pro bem. Eu pude falar bastante de Jesus, né, no hospital, lá naqueles momentos meus de fragilidade, falar do amor de Jesus, né, confessar Jesus, né, perante os homens, né, perante as mulheres, as pessoas que estavam ao meu redor. Eu pude ter aquela experiência que nem eu falei para vocês, assim, né, do céu ali se abrindo e aquela glória de Jesus, assim, tomando conta do meu coração. Foi algo maravilhoso.
o livramento com o Iago, porque assim, hoje, né, de que a gente tá assim, hoje não, né, no próprio dia, né, eu tenho assim convicção que se o Iago tivesse no meu colo, ele não ia estar aqui. Porque assim, eu fui de cheio no vidro, né? No para-brisa, assim, eu quebrei o para-brisa com a minha cabeça. E se o Iago tivesse comigo, eu tinha moído o Iago, né, entre o vidro e o meu peito, o meu corpo, né? Então, assim, eu vejo, assim, o livramento que Deus deu na vida do Iago. Então, assim, a gente ama os filhos, né? Eu amo os meus filhos, né? Eu tenho 2, né? Então, o Iago, o Diego, mas, assim, eu vejo, assim, o quanto que Deus cuidou e o quanto que Deus livrou, né? O Iago também, no dia que foi nascer, o Iago também, a gente passou por um bocadão. Quase perdi também o Iago, né? Antes do Iago nascer, né? No dia do nascimento do Iago. Então eu vejo assim que Deus tem também uma obra grande na vida do Iago, sabe? Por isso que às vezes o inimigo tentou, né, contra a nossa vida já algumas vezes, né? Então é isso. Não, a gente escutando, né, esses dias no mês de junho, dia 5, fez 15 anos que eu sofri um acidente bem grave também. Aí, nesse dia, eu parei, tipo, agradeci a Deus. Eu falei assim, Deus, muito obrigado, Deus. Porque se eu não tivesse sobrevivido lá naquele acidente, 15 anos atrás, cara, eu não teria vivido tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. Eu falei, nossa, eu não teria, né, uma esposa, não teria minhas filhas, não teria as coisas. E no teu testemunho é a mesma coisa. Já fazem vários anos, né? 2007. Desde 2007 até aqui. Então, olha o tanto de coisa que Deus permitiu que você vivesse. É uma renúncia, algo muito difícil, né? Se adaptar a essa mudança, ainda mais envolvendo o corpo, envolvendo toda essa questão de vaidade para a mulher. Mas olha o livramento que Deus tem, né? Deus te deu pro Iago, né? Pro Iago, e até principalmente mesmo, pro Iago. E até mesmo para você mesmo, né? Então, assim, claro que a gente não vai colocar isso em xeque, mas entre perder uma coisa e perder esse inteiro, né? Sim. É melhor, Claro. né? Mas como é sensível, e essa força que Deus te deu para você vencer tudo isso, vencer o processo da adaptação, vencer o processo da recuperação, naquele momento que você, olha, não vai ter jeito. Eu fico imaginando a mesma coisa também o pastor, né? Tá tudo Sim. ali junto, como que foi esse processo para ele entender que, né, por mais que ele provavelmente se colocou como culpado ali no começo, entendendo tudo o que acontece, mas entendendo que Deus deu um livramento, e Deus já saberia que ia acontecer isso lá quando você entrou no carro e pediu, Sim, audivelmente falando para você trocar, né, de lugar. entrega Então, o Iago pra Matilde. tem uma frase que, né, a gente tem alguns testemunhos também bem fortes com a Dani, que é eu não sei se é da Fabiola Mello a frase, né, mas é ela que normalmente fala: gerar um testemunho dói. Sim. Gerar um testemunho dói. Então, assim, você contando hoje toda essa trajetória desde então, você alcançou muitas pessoas através desse testemunho. É a mesma coisa a questão da Fabiola Mello, né? Ela tá grávida novamente agora. Então, assim, alcançou muitas pessoas. E quando as pessoas olham esse testemunho e vê a forma que a gente age, porque uma coisa é você ter um problema, mas o que vai fazer toda a diferença é como você vai agir através desse problema. Ainda mais quando é um problema que não está no teu controle. Porque, né, se você tá com a casa suja, né, você pega lá e vai limpar a casa e pronto. É um problema que está no seu controle. Mas quando tem algum problema que não é seu, não está no seu controle, não está naquele momento, eu vou resolver. Não tem como você resolver. É aquele momento que você, né, ali na Bíblia está escrito: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. E foi o que você falou lá naquele ambulatório, quando você estava fraca, né, por conta de tudo que você estava, naquele momento que Deus te mostrou que você estava mais forte para levar a palavra de Deus para outras pessoas, e ali passar por aquele momento super traumático, mas de uma forma que, olha, meu copo tá meio cheio, não tá meio vazio. E isso é louvável. Nossa, eu sabia um pouco por cima
do acidente, sabia que tinha acontecido com acidente de carro, não sabia de todos esses detalhes. Acredito que a maioria também do pessoal da igreja que vai assistir vai entender. Mas é louvável, eu admiro muito, vocês são meus líderes, até pela conduta mesmo, e ainda mais assim, conhecendo isso. Eu vejo que a galera do âmbito assim, religioso mesmo, da igreja, o pessoal, eles vangloriam aqueles pastores e pastoras que são ex-traficantes, que teve uma vida, vamos dizer assim, errada, encontrou Jesus e se converteu. E eu já falei algumas vezes nas minhas pregações, e eu falo para alguém legal, para alguém perto, eu acho muito legal isso, porque eu admiro e eu louvo a vida do pastor e da pastora, porque eles não precisaram viver lá no mundo, eles não precisaram entender o outro lado, eles sempre se manteram firmes na palavra de Deus, constantes, e isso é importante, isso é louvável, porque desde que eles conheceram Jesus, né, o testemunho do pastor também, que ele foi chamado, né, para ser pastor, ele já entendia isso com acho que 10, 12 anos, então é algo assim impressionante, e eu me espelho muito nisso, desde que eu me converti também, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, porque eu falei, cara, é isso que Deus tem, e é tão bom esse sentimento que você teve, né, na hora que você estava ali deitado, ensanguentado no chão, você sentindo Deus. Sim. Eu falo, olha, eu tô aqui, eu tô quebrada, machucada, literalmente sangrando, e o Senhor tá aqui comigo e tá me amparando. E a gente vê assim que o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele nos acalenta, ele entende, ele nos entende. E eu fico, o que eu não entendo é como que as pessoas não querem viver isso, não querem às vezes ter o Espírito Santo, né? Querem trocar o Espírito Santo por coisas tão banais, simples. Por um copo de cerveja, por uma balada, por uma ficada. E acabam deixando de viver esse tipo de coisa. E não é somente em um acidente, né? Às vezes num culto normal. Sim. A gente tá aqui, a gente sente aquela presença de Deus, aquele acalento. Se realmente você tá nos braços, é um jeitinho de eu explicar um pouco, é aquela peça do quebra-cabeça que está faltando, que só aquela peça encaixa naquele momento. Assim é Deus nas nossas vidas. Aquela pecinha que falta encaixa e a gente se sente completo, o quebra-cabeça montado, né? Por mais que às vezes tem umas figuras não tão legais, outras, né? Em alguns momentos ali do quebra-cabeça, mas ele está completo. E isso a gente não acha em nenhum lugar a não ser na presença de Deus. A gente pode tentar encaixar coisas que nos trazem prazer, alegria momentâneas, mas nenhuma dessas peças vão encaixar perfeitamente. Às vezes ela é um pouquinho menor, vai estar lá folgada, né, no quebra-cabeça, mas não vai encaixar. E ali, escutando o seu testemunho aqui, é difícil não se emocionar, ainda bem que acho que a câmera estava focando em você. Mas Deus, ele tinha um propósito lá atrás e continua tendo, e olha o que Deus fez com vocês. Olha o que se tornou essa igreja, né? Hoje é uma igreja grande, de questão de construção. Olha quantas famílias foram impactadas, olha quantas pessoas que ouviram a palavra do Senhor. E olha esse testemunho né, que gerou. Olhando vocês de dentro, né? O pastor, você, o Iago, quase não lembra, mas de ouvir falar de tudo isso. Como não acreditar num Deus que protege? Que protege. Entendeu? Então, que cuida, né? Que atende e que mostra, né? Porque o que eu vivi ali naquela experiência de Deus, falar audivelmente, né? Para mim entregar o Iago, Deus tinha condição de saber, né? O que ia acontecer. E alertar, que nem eu fico pensando assim, né? Depois, conforme o tempo foi passando, os anos foi passando, né? Que nem eu falei no início, a gente não fala isso abertamente mais, não abertamente, né? A gente não fala mais, foi algo que passou, né? Sou eu mais que acho que vivo isso dentro de mim diariamente, porque assim, de verdade, lógico que eu tô bem, né? Já foi, já passou. Sou recuperada, glória a Deus por isso. Eu me emociono, Erivelto, porque eu falo assim, eu vejo o cuidado que Deus teve, entende? Então, assim, pra mim, eu lembro disso todos os dias. Todos os dias.
todos os dias quando eu acordo e quando eu me olho no espelho e eu vejo as minhas cicatrizes, eu olho e penso assim, olha, eu venci, Deus me ajudou, eu passei por isso. Foi difícil, foi, doeu, foi. Que nem eu falei, precisei ser forte, muito forte. Forte pela igreja, forte pelo Tiago, forte pela minha mãe, forte pelo Iago, que era pequenininho na época. E porque, assim, eu tinha na minha consciência que, assim, eu tinha um Deus que estava do meu lado e eu precisava, assim, não assim, como que eu posso expressar isso pra vocês? Às vezes, assim, o fato de a gente ser cristão, temer a Deus, confiar no Senhor, parece que a gente tá imune das coisas, né? É como se a gente não pudesse passar por nada disso. E assim, o que eu vejo muitas vezes? Que muitas pessoas que passam por dificuldades, porque a palavra nos garante que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para nós termos bom ânimo. Porque assim como Jesus venceu e passou por tudo, e foi vencedor, né, não nos imune de passar por esses problemas. Então, eu acho assim, muitas pessoas que passam por dificuldades, por qualquer dificuldade, elas abandonam Jesus. Elas, sabe, elas pensam assim, que elas são autoimunes de passar dificuldade. Então, eu ficava pensando assim, no meu ponto de vista, veja, eu sou servo do Senhor, né? Antes de eu ser mulher do pastor, eu sou a filha do rei, eu sou a serva do Deus Altíssimo, né? Então, assim, eu preciso mostrar para o mundo que, independente de qualquer coisa, né? O Senhor, Ele está comigo e Ele vai me fortalecer. Então, eu sentia dentro de mim aquela necessidade, assim, eu não posso me entregar. Eu não posso entregar os bets nesse momento, né? Eu não posso, assim, querer botar tudo a perder. Por exemplo, nossa, eu sou crente, eu nasci na igreja, eu sou mulher de um pastor, por exemplo, então eu tô imune. Não, de forma alguma. Eu sempre pensava assim, eu preciso mostrar para as pessoas que se tudo tá bem, eu tô com Jesus, mas se tudo não tiver bem também, eu também continuo com Jesus. Mas sabe por quê, Eri? Sabe por quê? Porque a nossa morada celestial, né, a nossa eternidade, ela não é aqui, né? Se eu fechasse os meus olhos aquele dia 25 de março de 2007, se fosse o dia que a minha senha tivesse sido chamada para ir para a glória, vamos assim dizer, né, falando, não ia terminar ali. Ia ter uma eternidade depois daquele momento. Ou eu ia para o céu com Jesus, ou eu iria para o inferno com o diabo. E realmente o céu, as pessoas hoje elas não têm essa noção, mas o céu ele existe, o inferno também existe. E nós escolhemos aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, para onde a gente vai depois que os nossos olhos fecharem. Então, no meu ponto de vista, eu sempre pensei assim, que aquilo que estava acontecendo comigo era algo que era uma permissão de Deus. Deus provou para mim que estava comigo em todo o tempo, mas eu também tinha que provar para aqueles que estavam comigo que mesmo na dificuldade o meu Jesus estava sendo louvado. No meio da minha dor, no meio da minha preocupação, no meio das minhas limitações, como eu disse para vocês, eu passei naquele ano de 2007, até eu fazer esvisceração no mês de novembro, eu passei por várias cirurgias e microcirurgias. E o cuidado, eu presto muita atenção assim nos detalhes de Deus. Em uma dessas cirurgias que eu fiz, que foi exatamente o dia que eu fui fazer a esvisceração. Que a esvisceração, né, para quem não conhece, é retirada 100% do globo ocular. O dia que eu fui fazer essa esvisceração, com a doutora Franciele também, que foi a doutora que falou aquelas baboseiras aquele dia que eu cheguei, quando eu dei entrada no hospital, o dia que a gente foi fazer a esvisceração, eu lembro que eu estava sentada na cama, assim, na mesa para fazer a cirurgia, e ela falou, daí, Cecília, como é que você tá? Eu falei, né, enfim, né, chegamos a esse ponto, Deus sabe de todas as coisas, né. Já não podia mais ficar com o olho, porque só estava me machucando, eu adquiri fotofobia, então a claridade me fazia muito mal, e estava prejudicando o olho bom. E a gente sentou ali na maca, desculpa, a gente sentou, deitou e ela falou assim, agora eu vou fazer a anestesia, né? Vou anestesiar você, mas assim, ela foi anestesiar primeiro meu olho, sabe? Jogar colírio ali no meu olho para depois fazer anestesia. E acho que ela inverteu a ordem, sabe? Eu acho que deveria ter me dado anestesia primeiro para depois fazer esse processo dos colírios.
E vocês acreditam que nesse dia, ela, em vez de me dar anestesia primeiro, quando ela foi jogar os colírios no meu olho, ela começou a jogar o colírio no meu olho bom? Veja, até isso eu passei. E quando ela começou a jogar colírios no meu olho bom, eu fiquei muito nervosa e eu comecei a tremer, eu tremia. E aqueles colírios, eles eram colírios que ardiam assim o olho, acho que preparando para o anestésico, né? Eu lembro que eu falei, doutora. Ela falou, que é, Cecília? Eu falei assim, você tá mexendo no meu olho bom, você tá mexendo no meu olho bom. E eu fiquei muito nervosa naquele momento. E ela, como assim no teu olho bom? Eu falei, doutora, é o meu olho bom. Imagine se eu tivesse sido anestesiada primeiro. Nossa. E ela fizesse esse pequeno erro, né? Provavelmente ela ia esviscerar o meu olho bom. Eu conto isso, Deus sim, até né? De uma cuidou. forma, né? Mas imagina se não é Deus ali cuidando da gente, né? Então, assim, eu lembro que eu levantei e ela ficou desesperada naquele momento. Ela me pediu perdão, ela me pediu desculpa, ela me pôs sentada e eu comecei a chorar. Eu tremia, assim, porque eu fiquei com medo, né? Poxa, eu já tinha passado por tantos momentos difíceis e ainda correu o risco de quando eu voltasse da cirurgia, eu teria sido removido o olho bom ainda, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus, assim, que cuida. E eu louvo a Deus, né, por tudo que eu passei, assim, na questão louvar a Deus, né? Pessoas, assim, que não têm uma vida, assim, com Deus, né? Podem ouvir essa frase, eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Louvo a Deus naquele sentido, assim, foi difícil? Foi dolorido? Foi. Hoje eu lembro, como eu me emociono, assim, falando, não porque, ai, meu Deus do céu, tudo que eu passei, não nessa questão, assim, né? Mas eu louvo a Deus porque em todo momento Deus estava comigo. Em todo momento Deus estava com a minha família, Deus estava conosco, né, nos cuidando. E é uma experiência, né, Eri? O que eu vivi, assim, é uma experiência. Às vezes a gente fala, né, aquela questão, assim, é tão bonito nós testemunharmos as coisas belas que o Senhor faz na vida dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos. Mas você viver a sua experiência com Deus, não tem preço que pague. Você viver aquilo, você dizer assim que você é fruto daquele testemunho, né, daquele livramento, daquele cuidado. Então, assim, o que eu vivi foi difícil, mas foi, assim, gratificante ver Deus agindo em cada detalhe, em cada momento, assim, das nossas vidas, cuidando. Tem coisas, assim, que acontecem na nossa vida que a gente não entende o processo, né? A gente, por quê e tal. Mas quando você estava lá no chão, né, toda ensanguentada, e você viu o céu se abrir, foi uma maneira de Deus falar, eu tô aqui contigo. É um momento que eu tô contigo, vai ficar tudo bem. E foi uma maneira dele te usar também no hospital, né? Sim. Ter mudado algumas vidas, né? Você ter levado a palavra dele. Então a gente não entende, só mais pra frente que a gente entende. E quando você citou de ser forte e ter bom ânimo, eu lembrei um versículo que eu gosto muito, né? Que está em Josué 1:9. Não mandei eu esforçastes e ter bom ânimo. Lembrei na hora desse versículo. E uma coisa assim que eu sempre, as pessoas às vezes, né, quando vinham às vezes me consolar, conversar comigo, né? Muitos diziam assim pra mim, nossa, mas por que será que isso aconteceu, né? Por que será que Deus permitiu? E eu lembro que eu sempre corrigia assim os irmãos, eu falava assim, a minha pergunta para Deus nunca é por quê? Por que aconteceu? Mas eu sempre perguntava para Deus, para quê? Para quê, né? Para que isso está acontecendo? Tem um para quê das coisas, né? Qual é o propósito, né? No que você falou, né? Um propósito naquilo. Então eu acredito assim que conforme o tempo foi passando, né? Propósitos foi da experiência, né? Que Deus me deu, como você mesmo falou, aquele momento assim de eu e Deus ali, uma experiência com Ele, do cuidado dele provando que Ele estava ali, mesmo numa situação difícil. Né, o livramento ali com o Iago, né, que eu acredito assim, dos planos que Deus tem pro Iago, né, porque como eu falei, Deus livrou ele já pelo menos 2 vezes da morte, né,
a igreja aceitar a gente, né? De certa forma, começar a ver a gente de uma maneira diferente. E mostrar para as pessoas que Deus está ali cuidando o tempo todo, né? Da gente ser, mesmo na dificuldade, ser forte, né? Mesmo na dificuldade, você tá ali com Deus, né? Então, eu sempre fiz essa pergunta para Deus. Não por quê nas minhas orações, por que o Senhor permitiu isso acontecer, mas qual é o objetivo, né? Qual é o propósito? Né? Para que tudo aquilo? Deus está no Né? controle. E o versículo que ela escolheu... Pra gente dar continuidade, né? A gente pede para todo convidado trazer um versículo. Qual você trouxe foi Romanos 8, 28. Isso. Eu vou ler aqui. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Esse foi o versículo que você trouxe. Esse é o versículo da minha vida, né? Porque bem sabemos que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a palavra fala que todas as coisas contribuem, tudo está contribuindo para o nosso bem. A Bíblia não está nos deixando imune da dificuldade. A Bíblia não está nos deixando imune dos momentos difíceis, das lutas. O versículo ele é bem claro, ele fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está ouvindo, né, esse testemunho, né, que está ouvindo até aqui, eu sei que ele se estendeu um pouquinho, mas tudo que está acontecendo na tua vida, seja coisas boas ou seja coisa ruim, está contribuindo para o teu bem, está contribuindo para o nosso bem. Hoje, sim, depois de 18 anos desse acidente, hoje eu tenho uma outra visão olhando, né, lá no passado, né. Lá no início eu não tinha uma visão que eu tenho assim hoje, mas como eu já relatei, né, uma das primeiras coisas foi essa aceitação da igreja. Então, lógico, eu não entendo que Deus me fez perder um olho, Deus fez a gente perder um acidente para que a igreja aceitasse a gente. Não. Mas eu entendo que estava nos propósitos de Deus a gente passar por aquilo, quem sabe para as pessoas olharem a gente de uma forma diferente, que nem na minha questão, como eu falei, sendo jovem ainda, com 22 anos, né, casada ainda de pouco tempo, vim para uma igreja, né, diferente de novo. Então muitos olhavam e diziam assim: coitada dela, né, meu Deus do céu, o que nós vamos, né, fazer com essa menina aí agora, né? Então eu acredito assim que muitos irmãos que já eram mais velhos do que eu, que já eram, né, vovôs na época, né, que já tinham uma maturidade, puderam olhar para mim e ver assim: não, ela é diferente, né? Ela tem uma bagagem, a gente vai aprender com ela também, né? Ela não é um acidente do acaso aqui em Campo Magro, né? Então eu acredito assim que e eu pude testemunhar isso. Muitas pessoas falaram isso para mim, né, que tinham uma visão, né, que acharam: meu Deus, agora nós estamos lascados, mas nossa, você provou ser diferente. Quem sabe outra na tua situação, quantas revoltas, quantas, sei lá, né? Então assim, esse é o meu versículo da vida. Todas as coisas, eu levo isso para minha vida. Tudo que acontece, tudo que acontece na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, com os meus filhos, Deus sempre me traz esse versículo, que tudo que está acontecendo está de alguma forma contribuindo para o meu bem, seja coisas boas ou sejam coisas ruins. Lá na frente eu vou entender o propósito. Deus não perdeu o controle. Nunca, jamais. Deus está ali o tempo todo. Amém. Pra gente finalizar, mas é difícil para quem vive, a gente vendo tudo, né? O processo. Então, a Cissa hoje, com 40 anos, né? Sim. Então a gente olha assim e não tem essa noção de tudo isso que passou. Mas, né, tem que realmente louvar a Deus pela forma que você, através do Espírito Santo, foi direcionada a entender tudo que aconteceu. Então, pra gente fica um testemunho marcado, gravado aí na nossa página, e isso vai ficar por anos e anos. Então sempre alguém pode ver, talvez logo que for lançado,
né, postado, e depois de alguns anos também, e assim vai indo. E nos momentos de dificuldade, até mesmo você pode assistir e falar assim, olha aqui, eu não vou largar agora, não vou Sim. desistir agora, eu vou continuar no meu propósito, porque eu paguei um alto preço, foi uma renúncia gigantesca que eu precisei passar, e eu estou aqui cada dia mais forte, cada dia mais firme, cada dia mais eu vou aumentar mais essa união feminina, vou aumentar mais essa igreja, vou impactar mais pessoas, vou alcançar mais e mais, porque um alto preço foi pago primeiramente pela sua salvação, né? Pela sua vida, pela nossa vida, e segundo, por gerar um testemunho. E gerar um testemunho dói, e às vezes, né, dói, mas Jesus está do nosso lado. E eu fico imaginando se outra pessoa que não tivesse, né, essa fé, não acreditasse em Jesus, como que ela ia passar por isso. Talvez ia ser uma pessoa que ia pensar na morte, ia pensar em desistir, não ia conseguir suportar todo esse baque. Mas quando Jesus está no barco, né, pode vir as maiores ondas, pode balançar, pode chegar a virar, mas o barco não vira. E depois vem a calmaria e a gente só vê talvez o casco ali estragou um pouquinho, né, as velas, vamos dizer, furaram, mas passou. E foi um processo. Hoje você está aqui super bem, com saúde, super disposta, gritando, uhul, né? Trazendo toda essa a mulherada para louvar a Deus. E isso passa, assim como a Cissa comentou sobre a sua vida que está assistindo. Você pode estar passando por momentos bons ou como momentos ruins, mas passa, né? As coisas passam. E nesse momento que está da dificuldade, a gente tem que se apegar cada dia mais com Deus. Não somente na dificuldade, mas na dificuldade mais ainda, porque a gente está vulnerável. E essa vulnerabilidade às vezes faz com que a gente fale coisas ruins, faz com que a gente haja, às vezes por impulso. Mas naquele momento que a gente está com Deus, a gente louva. Olha, eu louvo a Deus porque Deus esteve comigo o tempo todo. Eu louvo a Deus porque Deus cuidou do meu filho. Eu louvo a Deus porque eu estou com vida. E assim vai indo, né? Então, para a gente finalizar, qual que é a sua última fala? A minha última fala, Eri, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer alguns agradecimentos. Quem sabe lá no ano de 2007 isso não foi possível fazer, ou eu não tive a oportunidade, mas se passaram anos, né? E eu tenho, assim, muitas pessoas que ajudaram a gente naquele momento difícil, sabe? Nos primeiros dias do acidente mesmo, pessoas que me acompanharam no hospital. Eu sei que eu vou esquecer de alguns nomes, assim, mas pessoas que me ajudaram, assim, que foram lá em casa cuidar de mim, me dar banho. Pessoas que, né, que cozinharam pra mim, que cuidaram do Iago nos períodos que eu ia no hospital, que lavavam as nossas roupas. Então, assim, são várias pessoas, né? Eu posso citar aqui, né, a irmã Maria, do irmão Deus, né, com a Jennifer. Elas me ajudaram muito. A tua sogra me ajudou muito também. Foi lá em casa me ajudar algumas vezes. Orou por mim algumas vezes, né? Sempre estava ali, sempre me trazendo uma palavra, né, de bênção, né, pra vida, assim, de força pra gente. A Franzinha, e a Fran ficou comigo no hospital. A Fran ia lá em casa ficar com o Iago pra mim, né, pra mim poder ir no hospital. Quantas e quantas vezes ela saía, ela morava no morro na época. Ela saía lá sem carro, ia de pé de manhãzinho lá em casa pra ficar, né, com o Iago cuidando pra eu poder ir no hospital. A Gabi, sabe a Gabi da Lourdes? A Gabi... Novinha também. Novinha, a Gabi tinha o quê? 10 anos na época, 11 anos na época, ela era do grupo, né, de dança. A Gabi todo dia lá em casa. A Gabi lavava louça pra mim. A Gabi, eu tomava banho, eu esperava ela chegar pra eu tomar banho. Ela penteava, eu tinha o cabelo bem comprido na época, né, depois que eu fui cortando o cabelo, que foi ficando difícil. A Gabi, ela cuidava do Iago. Ela lavava o meu cabelo, ela penteava o meu cabelo. Ela ia lá sempre tirar um pó. Todo dia a Gabriela estava lá em casa, né, me dando uma palavra, né, de consolo também, me ajudando. A Rosa, meu Deus do céu, quantas vezes a Rosa cuidou de mim também, né? A mãe do Zico, né, sempre ali me cuidando, né? Então, assim, eu passei por momentos difíceis, mas assim,
quantas pessoas nos ajudaram, isso é tão importante nesse momento também, assim, ali de fragilidade, né? Cuidando do Iago, umas preparavam uma comida e me levavam, um bolo. A Solange também. A Solange, a mãe da Aline, do Patrick. Ela também, uma vez, foi lá em casa da Stephanie, um sábado, me visitar, e a casa, assim, tava um caos. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito organizada. Eu gosto muito de limpeza, né? Eu sempre gosto das coisas organizadinhas. Eu lembro que aquele dia, assim, eu tava triste, porque eu não podia fazer as coisas, não podia esforçar, porque até então a gente tava lutando para recuperar a retina, né? E ela foi lá em casa, e ela fez uma faxina lá em casa. Nossa, aquilo me deixou, assim, tão feliz, sabe? Então, gestos, assim, que cativam a gente, né? Que pessoas, assim, que me ajudaram mesmo, que quem sabe... Eu agradeci essas pessoas, né? Mas eu não posso esquecer, assim, o quanto que estavam perto ali da gente, nos ajudando, né? Minha mãe também, judiação, coitada da minha mãe, né? De longe, não podia estar junto, né? Então, todo dia ligando e ficou também muito preocupada com tudo que aconteceu, mas sempre ali, né? Dando palavras pra gente, enfim. Muitas pessoas naquela época da igreja foram usadas para cuidar. Então, assim, gratidão a elas, né? Ao pastor, sim, né? Eu não posso deixar de falar, é o último, né? O Thiago, ele é uma pessoa assim, a gente até fala, né? Ele é uma pessoa assim, eu amo ele, né? Ele é o amor da minha vida, óbvio, né? Mas assim, o Thiago, ele é aquele tipo de pessoa assim que ele ama pra dentro. Ele ama pra ele, entende? O homem tem muito disso, né? Nem todos, né? Mas o meu é assim, eu sei que ele me ama, eu tenho convicção de que ele me ama. Mas ele ama pra dentro, assim, ele igual na igreja, né? A maioria da galera acha, assim, que ele é meio fechadão, assim, né? Não é muito de elogiar, não é muito assim, né? Ele de abraço. De abraço, de toque, ele não é muito assim, ele é muito reservado, né? Mas, assim, o Thiago, nossa, sempre esteve junto todo o tempo, né? Me cuidando, me atendendo, me assistindo, né? Não é muito de falar, né? Ele não era muito, assim, de expressar falando, mas com a presença, né? Então, sempre estava ali. Então, louvo a Deus pela vida dele, né? O amor da minha vida, estamos aí junto, né? Nessa parceria aí de estar na frente da obra, né? Não é fácil, mas também não é difícil. Com Jesus tudo dá certo, né? Mas, né, amo ele, amo os meus filhos, né? Depois a gente teve aí o Iego também, então é minha família, né? Amo eles de montão, meus homens, né? Eu sou a rainha, sou privilegiada, eu sou a rainha do lar, né? Eu tenho 3 homens aos meus pés. Olha, até nisso Jesus cuidou. Sim. E eles são bem cuidadosos. Esses dias eu vi o Iego. O Iego tava todo preocupado com você. Eu falei, olha que bonitinho, né? Ele vai ser um ótimo marido. Ele vai também. Então, pra gente finalizar, né? Até o próximo podcast.